11 horas, pousou hoje cedo na capital para ver o pai, para visitar o pai. Então, essa viagem às pressas do filho que é considerado agora a ovelha negra da família, essa viagem às pressas está levantando aí dúvidas sobre a seriedade do caso do rei Charles, do câncer. O Palácio de Buckingham informou ontem que o rei tem um câncer, que ele já começou o tratamento, mas que está bastante otimista. O primeiro-ministro da Inglaterra chegou a dizer hoje que esse câncer foi detectado em estágio inicial e que estão todos otimistas, principalmente o rei. Agora, o que chama atenção, Ananias, é que ontem esse anúncio foi feito, pegou todo mundo de surpresa, essa nota oficial foi feita ontem à noite, já depois da minha participação no Agora, então por volta das 6 horas da tarde, horário britânico, 3 horas da tarde, aí, horário do Brasil. Então o Palácio divulgou que o rei tem câncer, que o rei já começou o tratamento, mas eles não informaram que tipo de câncer. Informaram apenas que não é na próstata, que o rei tratou recentemente. Era um problema benigno, segundo a assessoria do rei. Nessa nota também de ontem, no final do dia, diz que o rei vai se afastar dos compromissos oficiais, claro, está em tratamento, e que vai ficar trabalhando apenas no palácio, em casa. Isso ontem à noite. Só que de manhã cedo, a mesma assessoria tinha dito que o rei estava bem e que ele voltaria às atividades públicas ainda ontem. Então, olha só, poucas horas, tudo foi desmentido. Bem, o rei já saiu de Londres, ele fez esse primeiro tratamento ontem, ele pegou, acho que a gente tem imagens aí, ele pegou um helicóptero agora há pouco. Ele e a esposa vão ficar uns dias, né, se recuperando desse primeiro tratamento, vão ficar uns dias no norte da Inglaterra, numa propriedade da família real, chamada de Sandringham. Mas essas são as últimas informações. O rei fez o primeiro tratamento ontem, já saiu de Londres, se recupera na propriedade no norte da Inglaterra, e Harry foi visitar o pai, já se encontrou com o pai. A gente não sabe ainda se será uma viagem rápida, se ele volta logo para os Estados Unidos, ou vai ficar mais tempo, o que poderia ser aí o início de uma reconciliação com o pai e talvez mais difícil, com o irmão, futuro rei William. Ananias. Olha aí, Apoliana, será que esta condição de saúde pode fazer a família fazer as pazes? Olha, Ananias, é uma família que tem realmente um histórico muito conturbado, né? Todo o relacionamento do príncipe Charles ali com então príncipe Charles, né? Com a Diana, a mãe dos meninos, o próprio depois o relacionamento com a Camila. Então sempre teve muito atrito ali dentro, né? Muita mágoa, muita coisa que foi exposta na mídia por conta dos holofotes que chamou toda essa situação, esse triângulo amoroso, depois a morte trágica da princesa. Eu acho que tem sim potencial de reaproximar, mesmo que na prática a gente sabe que tem algumas implicações, né, por conta das regras da realeza, mas acho que dá para eles ficarem um pouco mais próximos neste momento, sim. E ao que se tem até agora, já que as informações são limitadas e às vezes até conflitantes, é que parece ser um tratamento inicial, né? Quer dizer, foi um diagnóstico do câncer numa situação inicial. Então, não se discute ainda possível afastamento do rei. Ele continua nas suas atividades, Socorro? Ele continua rei, né? Ele continua rei, mas ele não vai cumprir os compromissos oficiais. Ele não vai ser visto em público. Tanto é que ele já saiu hoje de helicóptero de Londres para essa propriedade no norte da Inglaterra. Agora, entram em ação a mulher, a Camila, a irmã do rei, a princesa Anne, que vão cumprir os compromissos oficiais que eram do Charles, e também, Ananias, o filho dele, o príncipe William, que estava afastado dos compromissos, porque a mulher do William, a princesa Kate, a gente mostrou aqui, passou por uma cirurgia abdominal. Hoje, o William volta ativa, volta a cumprir compromissos oficiais. Então, essa doença da mulher do Kate, da mulher do William,
a gente também não sabe direito o que foi. O Palácio disse apenas que foi uma cirurgia abdominal. Há informações de uma revista espanhola de que ela teria passado muito mal, que ela teria sido até entubada, teria sido um coma induzido. Muita gente questionou por que os filhos não foram visitá-la no hospital, já que ela ficou 2 semanas. Então, é muito mistério. A gente sabe, a família real inglesa, a família real britânica é assim, e já foi um grande avanço, né, essa revelação do diagnóstico do câncer do rei de 75 anos, Ananias. Segue a tradição, não é? E lembrando que o Harry foi sozinho, é a Sim. segunda vez que ele vai, a mulher não vai com ele. A gente lembra daquele caso de um livro que foi escrito recentemente, Sim. que diz que foi um erro, que o livro revelou quem foi o membro da família real com acusações racistas contra a mulher e contra o filho do Harry, que teria sido o rei da Inglaterra, né? Então a ferida é bem grande aí, é a segunda vez que o Harry vai sozinho para a Inglaterra. Muito sensível, né? De fato, muito doloroso. E a gente acompanha para ver, mas segue essa mística, né? Esse mistério da família real. E a gente, claro, acompanha e torce para o restabelecimento da saúde de todos. Agora a gente fala de Estados Unidos. Socorro, as primárias americanas. Atualiza para a gente. Antes das primárias, é uma notícia quente, Ananias, é que o Tribunal Federal de Washington anunciou agora há pouco a decisão e que negou imunidade presidencial para o ex-presidente Trump, ou seja, na época, então, negou imunidade presidencial. O Trump pode sim ser processado pela invasão ao Capitólio, pela tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020 nos Estados Unidos. Foi uma decisão unânime de 3 juízas. 2 que foram nomeadas, foram indicadas pelo próprio presidente Biden e uma que foi indicada ainda pelo presidente republicano George W. Bush. Então, os advogados, as juízas decidiram que o presidente não tem carta branca para interferir, para mudar no sagrado direito de voto do cidadão americano. Então, foi a decisão unânime. O que acontece agora? Essa decisão cabe recurso, cabe apelação. Os advogados do ex-presidente Trump têm agora até o dia 12 de fevereiro, ou seja, a próxima segunda-feira, para apelar dessa decisão, desculpem aí, para apelar dessa decisão, que agora vai para o Supremo. O apelo agora, Ananias, esse foi um tribunal de apelações que negou, agora essa decisão vai para o Supremo americano. Bem, hoje, como você falou, acontece as primárias do estado de Nevada, nos Estados Unidos. É um estado, aquele estado que é chamado de pêndulo, ele não tem tradição nem democrata, nem republicana. Isso vai de acordo com a eleição. Na última, de 2020, o presidente Biden ganhou uma margem pequena, pouco menos de 3% dos votos. É um estado que tem um eleitorado diverso, 30% dos habitantes se identificam como latinos, 10% como negros e 9% como asiáticos. E se as regras das primárias e das eleições nos Estados Unidos, Ananias, já são tão complicadas, eles conseguiram complicar ainda mais nesse estado de hoje, que é o estado de Nevada. Porque tem as primárias dos democratas hoje, normal, mas tem as primárias dos republicanos, aí são 2 primárias. Uma que acontece hoje, como determina a lei estadual, então é um voto normal, os eleitores vão às urnas, o voto é secreto, pode também votar pelo correio. Só que os republicanos vão ter uma outra na próxima quinta-feira, que é aquela famosa caucus. E nessa do estado do Nevada, o nome do candidato só pode aparecer uma vez na cédula eleitoral, ou seja, nas primárias de hoje vai aparecer o nome de Nikki Haley. Nas primárias ou no caucus do próximo quinta-feira, só aparece o nome do Trump, contra um pastor desconhecido, né? Um pastor que ninguém conhece. Então, olha só, então pode ser que a Nikki Haley ganhe hoje, pode ser que o Trump ganhe na outra de quinta-feira, mas o que vale mesmo é a eleição dos delegados, que é a de quinta-feira, que provavelmente o ex-presidente Donald Trump vai levar.
E uma última informação, ainda relacionada às eleições, mas não só dos Estados Unidos, é que o Instagram, o Facebook e o Threads, não, são 3 redes sociais aí, agora, Ananias, elas vão informar quando a imagem foi feita através de inteligência artificial. A empresa Meta, que é a dona aí das 3, anunciou hoje e disse que é uma medida necessária em um ano de importantes eleições no mundo. Aí citou, por exemplo, não citou, mas a gente sabe, eleições americanas, e aqui na Europa tem importantes eleições para o Parlamento Europeu. A empresa diz que vai começar a identificar essas imagens feitas por inteligência artificial nos próximos meses. Ananias. Tá aí, Ari, acabou a brincadeira, hein? As inteligências artificiais agora serão deduradas pelas plataformas. E acabou de passar aqui um duende da floresta, um não se pode, um saci pererê, todo mundo passando aqui, né? Eu só acredito, meu querido Ananias Ribeiro, quando a gente começar a noticiar as efetivas punições, banimentos, porque caso contrário, eu acho que o algoritmo, a lei do algoritmo, qual é essa lei? É a lei de mais curtidas, mais acessos, mais grana para os anunciantes e para as big techs. Eu acho que essa lei do algoritmo ainda vai prevalecer. Francis Teixeira, o Ari cético. Ananias, tem muitas pessoas em todo o mundo que sequer sabem o que é de fato a inteligência artificial, um deepfake. Então, por mais que haja um alerta dessas plataformas, que sim, de fato, já é algo positivo, tem que se elogiar, o efeito prático eu acredito que será muito pequeno, porque há pessoas que não querem ali sequer acreditar ou ignoram que uma determinada informação é falsa, que um vídeo também é mentiroso, e mesmo que haja ali uma tarja ou um recado sinalizando que aquele vídeo, aquele áudio é fake, eu acredito que o efeito prático será muito pequeno, porque quando esse vídeo, esse áudio fake é replicado, o estrago que ele faz já é gigantesco. São diversos exemplos em todo o mundo. As eleições da Argentina, no ano passado, estão aí para provar que, inclusive, foi ali divulgado um áudio fake contra o Sérgio Massa. Isso acabou sendo replicado e com uma dimensão que ninguém sequer imagina, e o Milei foi o vencedor daquele pleito. Tá aí, lembrando que passa a ser não só um favor, mas uma exigência às plataformas, não é, Socorro, que façam essa identificação. Um dos motivos que levaram foi aquele vídeo que foi divulgado, acho que no ano passado, do presidente Biden, um vídeo fake, em que nesse vídeo o Biden tocaria indevidamente uma parte da neta, né? Seria mais ou menos aqui nessa região. Só que eles usaram, na época, o Biden colocando esses stickers, esses apliques, adesivos da campanha em uma outra região da neta. Eles deturparam tudo e fizeram esse vídeo horroroso, parecido com algo também que fizeram recentemente no Brasil. Então, esse foi um dos motivos, segundo a Meta, para agilizarem ainda mais, mas só que também, mas não disseram uma data, Nanise.